Eu acho que deu, hein? Igor, opa, boa Ô, noite, Léo, cara, tudo bem? boa noite, tudo jóia. Melhor ainda agora falando com você. Tive que vir correndo de um Show outro de bola, meu compromisso, amigo. mas deu tempo de chegar aqui para a gente bater um papo. Show de bola. Antes de mais nada, Igor, eu queria agradecer a presença de cada um, né, que está nos assistindo agora e agradecer demais também por ter aceito o meu convite para a gente fazer esse bate-papo aí de um tema super importante que é, né, os desafios, né, que a gente encontra aí sendo liberal na política. E assim, para a gente iniciar, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação para quem não te conhece, né? É, para que as pessoas possam conhecer quem é o Igor do Novo. E aí a gente inicia o nosso bate-papo. Tá certo. Muito obrigado, Léo, mais uma vez. Bom, vou tentar ser sucinto aqui, senão eu vou ficar live inteira aqui. Mas eu sou empreendedor, empreendo desde os 13 anos de idade. Eu já tive vários negócios, uns deram certo, outros nem tanto. E em 2017, com cada notícia que a gente vivia nos telejornais, isso foi gerando uma indignação muito grande. E foi aí que um dia eu estava reclamando com um amigo, falando: Poxa, não é possível que a gente não pode fazer nada, que a gente tem que ficar de braços cruzados assistindo isso tudo que está acontecendo com o nosso país. Foi nesse momento que eu recebi o convite para conhecer, e foi numa palestra onde eu escutei pela primeira vez na minha vida é, as palavras livre comércio, liberdade para empreender, políticos falando em cobrar menos impostos, reduzir privilégios. Eu falei, opa, peraí, esse negócio está bom demais para ser verdade. Então, eu acabei me interessando. Teve duas frases ali naquele momento que mexeram profundamente comigo. Uma foi dita há 2.500 anos por Platão. Ele dizia que quem não participa da política vai ser governado por quem participa. E a outra era dita por Einstein, que ele dizia que a insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e receber e esperar resultados diferentes. E foi nesse momento que eu me interessei, comecei a estudar, e lendo um pouquinho de assuntos que eu não aprendi na escola, tinha uma leve intuição, mas me aprofundei mesmo após conhecer o Partido Novo, e a gente acabou vendo que as políticas públicas praticadas nos países que proporcionavam as melhores condições de vida, todas elas tinham em comum a liberdade para empreender, porque o empreendedor é aquele que gera as oportunidades, gera inovação, gera renda, gera emprego. É através do empreendedor que a gente vai, de fato, conseguir fazer com que o Brasil, que vem rateando aí há mais ou menos uns 200 anos, a gente não consegue, um país rico, um país com terra, com minério, com água, com gente inteligente, não consegue prover um mínimo de qualidade de vida para o seu cidadão. Então foi aí que eu, através da indignação, eu resolvi entrar em ação. Aí fui candidato em 2018, foi a oportunidade que eu pude te conhecer. Você é um guerreiro, já está há um bom tempo nessa luta, levando a palavra da liberdade em todos os aspectos. Então, é um prazer estar aqui com você, porque eu tenho certeza que você é um cara que vai fazer Muriaé ser diferente. Você é um cara que vai colocar as ideias. E eu tenho percebido, não sei se você tem visto isso aí, eu acabei de sair de um debate com uma pessoa, né, um colega, que é do PCdoB. E a gente tem algumas divergências de pensamento, mas através do diálogo, com evidências, a gente consegue, de fato, mostrar um caminho viável de todas as correntes de pensamento, a política baseada em evidências. Então, eu vejo que você tem um grande futuro aí em Muriaé, e por isso eu aceitei na hora, quando você me convidou, para que a gente pudesse bater esse papo, e espero que quem esteja nos acompanhando possa mostrar esse vídeo para outras pessoas, para o pessoal conhecer também quem é o Léo Pereira, né? Não é só o professor de educação física, é uma pessoa que está ralando muito para se capacitar e, de fato, entregar um bom serviço para a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Show de bola, Igor. Eu que te agradeço, cara, pelo elogio. Igual você citou aí, a gente se conheceu em 2018, né? Para quem não Isso. sabe, o Igor foi candidato a deputado estadual na época. Ajudei fazendo um trabalho aqui de divulgação para ele aqui na cidade. Tive a oportunidade de conhecer você e o Alessandro, né? Tiveram aqui em Isso. Muriaé algumas vezes. E E eu o cara aí gostei que do seu chama um trabalho. tal de governador Zema aí também estava junto com a gente também. Exatamente. E aí, cara, eu gostei muito do perfil de vocês. Eu também conheci o liberalismo naquela época. Então, vocês me apresentaram essa ideologia. Foi logo em 2017, 2018 que eu fui conhecer o Partido Novo, né? Na qual eu me apaixonei pelos valores que o partido prega, pelos princípios, e me apaixonei ainda mais pela política, porque a gente conseguiu ver que tem uma solução, tem aquela luz no fim do túnel. Basta a gente seguir o caminho que a gente considera correto, né? Então, Igor, para a gente entrar nesse assunto aí do liberalismo, cara, eu acho válido a gente citar, principalmente aqui no interior, cara, talvez seja um pouco diferente aí de JF. Aqui no interior, a galera não sabe ainda o que é o liberalismo. Aqui no interior, a política é tudo igual para todo mundo, entendeu? Então, falta um pouco desse conhecimento, um pouco disso que a gente está fazendo agora, levando até as pessoas, dando oportunidade para as pessoas conhecerem um pouquinho dessa doutrina que a gente acredita, né? Cujo o principal objetivo é proteger a liberdade do indivíduo. Então, a gente defende sempre a liberdade do indivíduo, o livre comércio. Então, eu acho que a gente pode iniciar por aí. E, cara, assim, o liberalismo ele é bem desconhecido aqui no interior e, na minha opinião, a gente está trocando uma ideia num grupo aqui de amigos, onde foi citado isso. O principal desafio que a gente tem é introduzir essa linha de pensamento aqui no interior. Mostrar que a política tem várias ideologias e várias formas de se pensar. E que o liberalismo é uma delas e que a gente acredita ser o melhor caminho para se chegar mais rápido a esse objetivo, né? Então, assim, e a gente vai conseguir, na prática, mostrar esse benefício, né, na vida dos cidadãos, esses benefícios que o liberalismo leva. Então, assim, se você puder complementar o que eu falei com alguma coisa voltada ao liberalismo aí também, fica à vontade, Igor. Bom, eu não vou me aprofundar no tema, porque realmente é um tema muito complexo, e o Partido Novo, ele tem o viés liberal, né? E quando eu estava começando, nós fomos ao Fórum da Liberdade e da Democracia, em Belo Horizonte. Isso foi dia 31 de outubro de 2017. E no caminho, né, a gente fez um transporte compartilhado, o pessoal conversando, e o pessoal falando, não, o filósofo tal falou isso, que Mises e Hayek e Rothbard. Eu falei, gente, quem que são esses caras? Eu não sei quem são esses caras. E aí a gente foi, teve o congresso, foi muito bacana, e na saída tinha uma banca de livros. Eu falei assim, sabe uma coisa, é agora que eu vou aprender isso. Acabei comprando 12 livros de uma vez, acabei comendo os livros, mas quem tiver um pouquinho mais de curiosidade e quer entrar nesse meio mais filosófico dessa política, eu sugiro ler o livro A Lei, de Frederic Bastiat, escrito em 1855. Tem disponível para baixar em PDF no Mises Brasil. Então, é gratuito, né? A gente faz questão de divulgar esse trabalho. Mas nesse livro tinha um ponto que eu acho que vale a pena todos refletirem, foi aonde abriu uma janela de oportunidades, e parece que eu tomei aquela pílula do Matrix, né? Eu tomei aquela pílula e acordei, gente, é isso que está acontecendo. Né? Primeiramente, nesse livro, ele fala do surgimento do Estado, porque a sociedade era nômade e parou, e alguém tinha que ficar tomando conta daquela sociedade e não podia trabalhar na lavoura, né? E aí surgiu o exército, que era a primeira função do Estado para prover a segurança. E essas pessoas, elas não podiam estar na lavoura, tinham que ficar de prontidão, tendo guerra ou não.
Então, foi ali que começaram a separar parte da produção para que essas pessoas pudessem ser sustentadas sem efetivamente trabalhar. Então, nesse livro, Bastiat define muito bem o direito natural, que é o que norteia o pensamento liberal, que toda lei tem que ser para garantir 3 coisas. Primeira coisa, a vida. Segunda coisa, a sua propriedade, o fruto do seu trabalho, a sua residência, a sua família. Então, ela tem que garantir isso para você. E a sua liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. Então, esses 3 fatores são a base do pensamento liberal. E o que ele especifica muito bem é que, com o passar dos anos, as autoridades, os reis, os czares, os imperadores, acabavam utilizando-se da força da lei, porque eles tinham o monopólio da segurança, e faziam a expoliação do trabalho, desviando esse dinheiro, não necessariamente para prover a segurança ou outros serviços básicos. E é o que a gente tem visto hoje. Esse livro foi escrito lá em 1855 e parece que foi que o Bastiat estava aqui olhando para o Brasil. Gente, né? Então a gente paga muitos impostos e temos péssimos serviços públicos prestados. Eu costumo falar que o Brasil é o país do engana, né? É o imposto da Inglaterra e os serviços de Gana. Então, realmente, é mais ou menos isso que eu acho que, para quem quer conhecer, tem que ler, não tem jeito. Tem vários vídeos no YouTube, é bem acessível hoje a literatura. Alguns anos atrás eu nem conhecia, nem sabia o que era. Mas, para o cidadão comum, existe uma grande dificuldade de entender esses conceitos. E aí eu acho que não vale a pena a gente ficar perdendo muito tempo com isso, porque o tempo é curto, a concorrência é grande, a máquina que se instalou para fazer a manutenção do poder é muito grande. Então, a gente tem que convencer as pessoas através do exemplo. Pegar exemplos, olha, e aí foi aonde eu me apaixonei pelo Partido Novo, porque é o único partido, como instituição, que não usa o dinheiro público, né? Nem para se manter e nem para fazer propaganda durante o período eleitoral. Nós estamos falando de 2 bilhões de reais. Eu sei que você não vai usar quando você for se candidatar lá, então você está bem alinhado com isso, porque já que cobra o imposto, esse dinheiro tinha que voltar. Nós temos em tempos de pandemia, são 2 bilhões de reais, quanto que isso não poderia estar comprando de respirador, quanto isso não poderia estar dando de auxílio emergencial para aquelas pessoas que perderam seus empregos, e está sendo desviado para partido político fazer propaganda. O TSE já anunciou, já está indo para a conta dos partidos. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. E o cidadão que quer ver realmente mudança na política, tem que apoiar pessoas que não usem fundo partidário. Então, esse é o primeiro ponto liberal que eu falaria do desafio na política, é não usar o dinheiro público. Porque é muito fácil você gastar o dinheiro público, o dinheiro não é seu, né? O imposto que a gente paga, ele tem que voltar para a gente em forma de prestação de serviço, né, cara? Em prestação de serviço de saúde, segurança e educação, cara. Não vejo o menor cabimento da gente ter que pagar imposto e esse dinheiro que a gente paga ser usado para financiar campanha, na maioria das vezes, de pessoas, de partidos, de ideologias que a gente nem acredita, que a gente é contra, né, cara? Então, assim, não tem o menor cabimento o dinheiro público ser usado. Não sei se as pessoas, todo mundo tem conhecimento disso, mas todo o imposto que você paga, parte dele vai para PT, PSDB, para todos os partidos políticos, para gerar um fundo partidário e financiar a campanha de quem, às vezes, você nem acredita mais, quem você nem quer que esteja disputando uma vaga para te representar. Então, é isso que o Igor cita, que é um dos valores do Novo, que eu acredito demais também, que é não usar dinheiro público em campanha. Isso é fundamental. Eu, como eleitor, hoje, 2 coisas que eu vejo é exatamente isso. A primeira delas, com qual dinheiro está sendo feita a campanha.
Se for dinheiro público, já descarta. E assim, o segundo ponto, que assim, é muito preocupante, e a gente vê hoje no cenário político, são pessoas que vivem 100% da política. Isso é preocupante. Por quê? Porque a política não pode ser uma profissão. A política, na verdade, se for eleito, quando for eleito, eu estarei político. Eu estarei aqueles 4 anos representando as pessoas que confiaram em mim. Então, eu não posso fazer disso uma profissão e abrir mão de tudo que eu fazia e viver somente daquilo. Por quê? Porque daí 4 anos, a hora que entrar, que chegar na fase de trocar tudo de novo, o meu cargo, o meu salário fica ameaçado, o meu ganha-pão fica ameaçado. E a partir do momento que isso acontece, que algo seu fica ameaçado, você é capaz de qualquer coisa para não perder aquilo. Aí é onde entra a corrupção. Então entra mais um valor do Novo, que eu sou fã, que é não ao carreirismo político. O Novo, ele permite hoje, né, Igor, que você se eleja e tente uma reeleição. Beleza, acabou isso, é hora de você dar oportunidade para que outras pessoas cheguem com novas ideias e deixem a sua contribuição no município, no estado ou no país. Isso é fundamental para que a gente possa defender de fato o que precisa ser feito. A gente tem que transformar o ambiente fora da política melhor do que o ambiente, as oportunidades dentro da política. A política não é o local de criar oportunidades. As oportunidades têm que ser do lado de fora. Então, você tocou num ponto muito importante. Não diria nem que seria uma ação liberal, mas mais uma ação de moral, né? Onde, por exemplo, o candidato ele tenha que cumprir, pelo menos os primeiros 4 anos, um mandato integral. Porque o que acontece é, muitas das vezes, o pessoal fazer a escadinha, onde se elege vereador, aí você tem toda uma máquina pública na mão, você tem cargos comissionados, você tem, às vezes, algumas secretarias, né, fazendo totalmente a junção entre o poder legislativo juntamente com o poder executivo, e, de fato, isso não pode acontecer, porque um tem que fiscalizar o outro, são sistemas de contrapeso, né? Então, isso seria o ponto número 1. Por exemplo, é um desafio ser um liberal na política, você ter que trabalhar com voluntários, não usar dinheiro público, então você tem que mobilizar as pessoas que estão descrentes demais, né? Você já fez a sua vaquinha? Vou inaugurar ela amanhã. Vai inaugurar amanhã. Então, vamos aproveitar e fazer o jabá do Léo aqui. Vou inaugurar pessoal, amanhã. Né? Que seja R$10, que seja um almoço R$30. O importante é a mobilização das pessoas para a gente resgatar esse sentimento que foi perdido ao longo dos anos, porque como o dinheiro vinha também dos impostos, né, as pessoas não se sentiam na obrigação de estar financiando um candidato que a gente acredita. E o Léo deve ser um dos primeiros a lançar esse tipo de modalidade aí em Muriaé, para poder realmente construir esse mandato, essa pré-campanha junto com a população, construir de fato com comprometimento, porque a partir do momento que a pessoa entra financiando a campanha dele, ele tem que prestar conta, ele tem que falar, olha, eu fiz isso de 6 em 6 meses, falar, olha, eu defendi isso por causa disso, eu consegui aprovar, olha, eu não consegui aprovar, mas eu estou lutando por o ideal que eu fiz a minha propaganda política. Então, é isso que a gente precisa, de resgatar a credibilidade dos atores políticos, mas sem o apoio da população, isso não é possível. Aqui em Juiz de Fora, eu tenho um projeto de lei de iniciativa popular. A gente precisa de 5% da população eleitoral, são 400 mil eleitores, a gente precisa de 5% para poder aprovar esse projeto de lei de iniciativa popular. E eu estou propondo a diminuição de 50% dos assessores da Câmara de Vereadores. Aqui, por lei, são autorizados 10. Obrigado. Parabéns, são autorizados. Parabéns. Antes mesmo de entrar e dar o exemplo, eu já, desde o ano passado, venho trabalhando nesse projeto, estou com 3 mil assinaturas,
E aqui nós temos 10 assessores por vereador na Câmara. Estou propondo trabalhar com 5, baseado em estudo, baseado nas leis que foram sendo modificadas ao longo do ano. E por que isso é importante? Isso é importante porque o excesso, né, não é que você não precisa de gente para te ajudar, porque precisa sim. Né, você precisa de pessoas trabalhando, é um trabalho como outro qualquer. Não existe almoço grátis. Mas o excesso, ele acaba servindo como um processo de manutenção de poder. Se você tem 10 assessores, são 10 pessoas que dependem financeiramente daquela atividade e que vão lutar com todas as unhas e dentes para poder se manter lá. Então, viram seus cabos eleitorais. Às vezes, o vereador vai num presidente de bairro e fala assim com ele, fala assim, olha, você representa essa população, eu quero que você seja o meu representante aqui no bairro X. E se eu ganhar, eu consigo, você vai ser meu representante aqui, você vai ser o meu assessor aqui nesse bairro. E aí, esse líder comunitário deixa de ser defender a causa por ideologia, porque deixa de receber outros pré-candidatos e acaba defendendo aquele vereador ou por interesse econômico. E aí você desvirtua todo o propósito, toda a finalidade de realmente pensar no que é melhor para o bairro. Esse é um ponto. Sem contar o que a gente vê por aí das rachadinhas. Né? Olha, fulano, é o seguinte, eu fui eleito, agora você é meu assessor, só que eu preciso ser eleito, e a campanha é cara, então você precisa ajudar com um pouquinho aí para fazer um fundo de campanha, sabe como é que é? O salário é 4 mil, mas 2 mil dá para viver, então você deixa 2 mil aqui na nossa caixinha aqui, e isso acontece no Brasil inteiro. E eu tenho muito orgulho de falar que o nosso vereador Matheus Simões, em Belo Horizonte, pela primeira vez na história, conseguiu exonerar um outro vereador por prática de rachadinha. Então, assim, atenção, cidadãos de Muriaé. Vocês querem ver isso na sua cidade? Pô, o cara é o Léo, pô. O cara é o cara que pensa nesse tipo de prática, né? O pré-candidato. Então, assim, não adianta falar, as palavras convencem e o exemplo arrasta. É simplesmente isso. Se a gente tentar falar sobre doutrina, filosofia, até porque dentro da filosofia liberal tem várias variações, né, tem muito conflito interno, mas se a gente falar, olha, essa política pública que está mais ligada à liberal, por exemplo, diminuição de assessores, não sei quantos vocês têm aí, mas é uma política pública alinhada com o pensamento liberal que vai ser bom para você. E aí a gente consegue comunicar melhor com o cidadão que realmente está precisando ter uma melhor qualidade de vida. E esse é o propósito que a gente está entrando nessa Você tocou, Igor, você tocou nessa parte de assessor, cara. Isso aí faz muito sentido também, o esquema da quantidade, que é o que a gente é contra, né? Esse esquema dessa quantidade. Igual o Juiz de Fora, você falou que tem 10, cada vereador pode ter 10 assessores. E a maioria deles escolhe de forma por interesse, em ter ajudado na política, assim assado. O que a gente defende é que esses assessores sejam escolhidos por parâmetros técnicos. Porque a partir do momento que a gente coloca pessoas técnicas qualificadas para fazer um serviço, né, de assessorar o vereador, esses 10, ele pode virar 3 e a eficiência talvez melhore. Né? Porque assim, serão 3 pessoas que saberão exatamente o que estão fazendo e assim, irão fazer aquilo baseado em técnica, né, cara? Então, assim, o negócio não é a quantidade. Em cima disso, a gente tem economia de 7, né, nesse exemplo que eu dei, de 7 salários de assessor, que a gente sabe que não é barato, e melhora a qualidade de eficiência. Então, assim, é um ponto importantíssimo também. Porém, é uma medida, outro ponto que a gente esbarra muito na parte do liberalismo, que às vezes de precisar ter ações que nem sempre são ações que vão agradar a população ou o meio que a gente vive. A gente precisa tomar ações, às vezes, que são impopulares, porém, é o certo. Nem sempre o certo ele é
é o que vai agradar toda a população. Mas a gente tem que defender essa bandeira, defender e seguir essa linha que a gente acredita na pré-campanha, na campanha e quando for eleito. Não tem o porquê. Agora eu já consegui, eu posso mudar meu modo de pensar e entrar no sistema. Isso não faz o menor sentido. Então, assim, é defender o certo, independente se a medida é impopular. Isso aí é o fato. E aí você deve ter algum exemplo disso aí para citar também, né? Não, tem muito exemplo. Eu acho que o mais emblemático deles é a questão das empresas públicas, né? Nós temos empresas públicas ineficientes que servem, a grosso modo, como cabide de emprego. A verdade é essa. Então, vou citar aqui o que eu conheço aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a Impave. Impave é a empresa de asfaltamento da cidade que recentemente recebeu 30 milhões de aporte para pagar suas dívidas, né? INSS que deixou de pagar durante anos. E quando ela presta serviço para a prefeitura, o preço do asfalto dela é mais caro do que se a gente fosse contratar na iniciativa privada. Eu fiz o cálculo aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi prestado o serviço da Impave para a Universidade Federal de Juiz de Fora, são 2 quilômetros de extensão do serviço de recapeamento, no qual foi calculado, cobrado 2,6 milhões de reais. Se você pega a metragem quadrada desse espaço, o asfalto saiu ali aproximadamente 100 reais. Se você pega o telefone hoje, eu faço um desafio, pessoal, amanhã de manhã, pega no catálogo na internet lá, escolhe uma empresa que faça esse tipo de serviço, tem mais de 103 no Brasil inteiro, e faça uma cotação. Olha, eu queria saber quanto custa o metro quadrado, né? De cara, sem quantidade, sem pechinchar, sem negociar, é 70 reais. Só aí são 30% mais barato, sem ter que ter um funcionário que vai gerando um ativo na Previdência, que é um grande desafio também, que a gente vai enfrentar aqui em Juiz de Fora. Mas aí, como falar isso com a população? Né? Aí eu vou citar o exemplo aqui da Previdência, porque esse excesso de funcionários públicos acabam gerando um passivo lá na Previdência Municipal. Só agora, no próximo ano, nós vamos ter 120 milhões de reais de déficit. Déficit na Previdência Municipal significa que descontou aquela parcela lá, que aumentou agora para 14%, mas descontou a parcela do cidadão, a parte da prefeitura, ainda faltou 120 milhões de reais para que conseguisse prover a aposentadoria de quem já trabalhou durante 30 anos, 35 anos, super justo isso para quem pagou sua parcela. Só que esse dinheiro seria suficiente, aí quando a gente coloca essa comparação, esse dinheiro seria suficiente para conseguir creche para todas as crianças de Juiz de Fora, que ainda estão fora da creche. Nós temos apenas 30% das crianças de 0 a 3 anos, que é uma das idades mais importantes para o cidadão se desenvolver, criar princípios, valores. O que a gente aprende nessa primeira fase da infância, você vai levar para o resto da vida. Tanto é que existe um economista, né, chamado James Heckman, que ele ganhou o prêmio Nobel, e comprovou que cada real gasto na primeira infância você economiza 10 na segurança, porque um cidadão com uma boa educação dificilmente vai cometer um crime de violência, ele respeita a família, respeita o próximo, ele tem noção de causa e efeito. Então, você poderia estar provendo creche para quem não pode pagar, para todas as crianças na minha cidade. Não sei como é aqui, mas eu acho que a sociedade tem que fazer uma escolha. Né? Ela prefere, né, mexer nessas regras para que a gente consiga sobrar uma renda maior para investir no que realmente vai garantir o futuro da cidade, ou não mexe na regra. Detalhe, em alguns anos nós vamos chegar a 500 milhões de reais de déficit na Previdência de Juiz de Fora. Praticamente metade da receita da cidade, corrente da cidade, vai ser para pagar a aposentadoria. Não sei se você visitou aqui recentemente, a Dani eu conheço aqui em Juiz de Fora,
a cidade está igual a Suíça. Não, não, desculpa, está igual um queijo suíço, porque tem buraco para tudo quanto é lado, porque não sobra dinheiro para poder tapar buraco na rua. É foda, Né? cara. Tá Complicado. preparado? O É isso Igor, aí. cara, importantíssimo. Isso aí que você falou da educação, cara, o que a gente vê no cenário federal hoje é o contrário, né? É, prioriza-se a educação superior ao invés da educação básica, né, cara? A partir do momento que a gente inverter isso aí, o gasto que vai ter com segurança, igual você citou, vai ser muito melhor, muito menor. Então, assim, já passou da hora da gente inverter isso aí e começar a priorizar a educação básica ao invés da educação do ensino superior, né? Propriamente dito. Igor, uma outra coisa, cara, a respeito que eu gosto muito de falar também, que é um desafio nosso, liberal, que é lutar muito contra a burocracia, cara. A gente tem, assim, inúmeros exemplos. Eu gosto de citar um exemplo aqui de Muriaé, que, assim, eu acho algo que aí já vai para o monopólio também, que é outra coisa que a gente é contra. Hoje, aqui na cidade, por uma ação de uma administração anterior ter assinado um contrato, as contas da prefeitura aqui de Muriaé, como, por exemplo, a conta de água, que é feita pelo Densur. Essa conta ela fica restrita em ser paga somente em um banco, que foi o banco que essa administração anterior assinou. Então, a gente só pode pagar as contas da prefeitura aqui de Muriaé na Caixa Econômica Federal. Ou seja, então, se eu não tenho conta na Caixa Econômica Federal, que é o meu caso, eu preciso enfrentar fila de uma loteria, porque não dá para pagar pelo aplicativo dos bancos que eu tenho conta. Então, assim, são coisas que atrasam a nossa vida de tal forma. A prova disso foi durante a pandemia agora, que olha só como a controvérsia, no caso. Não, a gente não podia aglomerar, não podíamos fazer filas, porém, a gente tinha que pagar essa conta de água. E essa conta de água só poderia ser paga em loteria ou caixa econômica. Então, você já imagina o tamanho das filas que foi gerado nesse período. Eu até procurei saber isso na Câmara Municipal e também diretamente com a administração atual. Isso já está sendo revisto, a administração atual vai conseguir mudar isso com a ajuda da Câmara de Vereadores, obviamente, e isso vai ser liberado para pagamento, né, em qualquer banco, em qualquer rede bancária. Então, são coisas, são pequenas coisas que atrasam a nossa vida de uma forma e que às vezes depende de uma ação, de alguém tomar frente disso e falar, não, isso aqui não está certo, a gente tem que mudar, a gente tem que dar liberdade para que as pessoas possam pagar as suas contas onde elas quiserem, o banco que quiser, né? E a gente tem como exemplo disso aí a Estônia, né? O país da Europa, que é referência mundial no governo digital. Ou seja, conseguiram diminuir a burocracia de uma forma que gera uma economia de aproximadamente 2% do PIB de lá. Se a gente traz isso para o Brasil, se a gente consegue diminuir, né, a burocracia aqui, informatizando, digitalizando as coisas, e traz essa economia de 2% do PIB para o Brasil, a gente está falando em média de 120 bilhões ao ano de economia. Cara, o que dá para fazer com a grana dessa? É bizarro. Então, fora isso, a gente tem redução de papel, redução de burocracia, autenticação digital. A gente acaba com os monopólios de cartório, cara. Olha só. Tudo hoje você precisa reconhecer firma de alguma coisa, você tem que ir no cartório. Cara, por que isso não é digital e é feito assim, de casa, do computador, do aplicativo do celular, você resolve isso. Então, assim, são coisas que fazem o nosso país andar cada vez mais para trás, né, cara? Exato. Pode falar. Não, na hora que você vai falando aqui, vem um filme na minha cabeça, vem uma novela aqui, porque eu gostaria que as pessoas entendessem que o que a gente está vivendo ontem, vocês estão felizes com essa intervenção estatal? Vocês estão felizes com essas restrições, restrição de horário, restrição do que pode abrir, o que não pode? Tá? Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Isso já era feito antes.
O Brasil já era um país com muita intervenção na economia, só que em doses menores. Menorzinha não, menores. Tá? Só que agora veio com uma dose cavalar e aí veio esse estrago que foi. Então, não é nada diferente do que vinha sendo feito antes, só que em doses menores. Então, se vocês querem desenvolver, então pensem o contrário. Vamos pensar em desburocratizar para tornar mais fácil, tirar as barreiras para empreender. Vamos pensar em menos impostos, porque isso impacta sim, né? Você hoje a renda, principalmente dos mais pobres, praticamente 42% de uma pessoa que ganha R$ 1.000 fica no supermercado. Então, você tira do mais pobre um pouco que ele já ganha. Então, né, tem uma série, a própria educação, que poderia ter já isso tudo que eu e o Léo estamos vivendo hoje, a gente não aprendeu na escola porque, por algum motivo, não sei o quê, não sei por quê, tal, isso não é ensinado na escola. Né? Noções básicas de economia, porque não existe o dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto, do contribuinte. O dinheiro não dá em árvore. Não, é só aumentar o salário do fulano. O dinheiro vai sair de você, meu amigo. É isso que está acontecendo. Então, me fez lembrar uma história de burocracia que, assim, é inimaginável. Né? Recentemente, já na pandemia, vários negócios estão fechando, uns por imposição, que é o meu caso. Né? Na semana passada, no dia 31 de julho, foi o último dia que funcionou a minha empresa aqui em Juiz de Fora. Você podia trabalhar? Sim, eu podia. Eu fiquei 2 meses fechado e aí veio o Minas Consciente e permitiu que nós pudéssemos exercer nossa atividade. Entretanto, o mercado, né, não reagiu, as pessoas estão com medo de sair, ok. Né? E aí eu tive que realmente encerrar as atividades, não teve jeito. Teve um colega que aconteceu uma coisa parecida, só que do setor de bicicletas, e aí ele resolveu começar do zero. Ele já tinha comprado um equipamento da Coreia para fazer manutenção do garfo, da suspensão da bicicleta, só que estava começando do zero, estava começando de novo. Então ele achou próximo à casa dele uma lojinha baratinha no preço dele, que ele mesmo que ia trabalhar sozinho lá, e aí ele foi pedir a autorização para a prefeitura para poder trabalhar. Então, adivinhem, né? A prefeitura negou o pedido. Ele não poderia trabalhar na loja, que no lado tinha uma mercearia, atrás tinha uma oficina, do outro lado tinha um serviço de manutenção, um marido de aluguel, alguma coisa desse tipo. E aí a justificativa era o seguinte, falei assim, olha, não, serviço você pode fazer a manutenção da bicicleta, mas aí não pode ter comércio de acessórios, as peças você não pode vender, roupas você não pode vender. Então ele poderia fazer a manutenção, que é uma atividade que teoricamente faria mais barulho, que teoricamente poderia gerar algum tipo de... Né, tem oficina, tem óleo, tem barulho, né, mas é serviço. E aí vender a peça naquele local não poderia, de acordo com o zoneamento da cidade. Então, isso é uma barreira, né? Uma lei de 40 anos. Inútil. Na época se tinha uma visão de cidade diferente, que eles tentavam preservar a questão de local de morar, não pode ser local de trabalhar. Hoje isso mudou. Né? Até mesmo o home office. Aqui na minha casa, se eu tiver que trabalhar de home office oficialmente, eu não posso, porque é proibido. Né? Então, eu vejo que é uma burocracia que já não condiz com a vida moderna mais. Você está começando do zero, então você vai ter que alugar uma casa, alugar uma loja para começar de novo. Na sua própria casa, você pode começar fazendo bolo, você pode começar tendo uma pequena manufatura de costureiros, você pode começar do zero sem arriscar tanto, porque um contrato de aluguel é uma responsabilidade que você tem que arcar, que para quem está começando, muitas das vezes inviabiliza o negócio. Então, esse é só um exemplo que tem acontecido todo santo dia em Juiz de Fora. Então, isso é um desafio, mas se você perguntar pro... Sim. Só uma dúvida, cara. E aí, cadê a vereança aí? Porque, assim, a gente vê hoje Câmara de Vereadores preocupados em fazer lei. Cara,
o nosso legislativo hoje, ele é uma impressora de leis inúteis, né, cara? Se a gente parar para pensar. Então, a gente vê pessoas preocupadas em criar leis, sendo que, na verdade, a gente teria que rever as leis existentes para poder Exato. revogar a maioria delas, diminuir. Porque não adianta a gente ter um município, cara, lotado de leis, se a gente nem dá conta de fiscalizar isso tudo. Então, a gente conseguindo enxugar isso, deixar com leis mais eficazes, leis que fazem sentido, né, cara? Eu acho que melhoraria muito a vida da população em geral, desburocratizando, revendo um monte de leis. Então, assim, eu vejo hoje um vereador, eu agradeceria muito um vereador hoje aqui na minha cidade, se ele pudesse, ao invés de criar um monte de leis, ele tirar um monte de lei, tirar um monte de lei que não existe. E aí, quando a gente fala um pouco de lei inútil, assim, que na minha opinião, levando em cenário federal, que a gente está tendo agora, o Ministério da Economia, que está revendo isso aí, deve acabar com aquela lei de meia entrada, né? meio ingresso para o estudante. Cara, se a gente parar para pensar, isso é uma medida impopular, se a gente parar para pensar quando a gente for defender. Mas quando a gente coloca a população para conscientizar, o que é uma lei de meia entrada? Vamos lá. O estabelecimento, o cinema, as contas deles são pela metade? Não. Então, essa meia entrada não existe. Ponto. Então, o que ele tem que fazer quando gera uma meia entrada? É o que acontece em todas as festas aqui em Muriaé. Quando tinha festa, exposição, aí tem pacote inteiro e a meia entrada. O que acontece? Todo mundo paga a meia entrada. Porque todo mundo consegue uma carteirinha de estudante. E aí, Metade do dobro, né? Exatamente, é a metade do dobro. Porque, na verdade, a empresa, o cinema, quem está organizando a festa, ele acaba sendo obrigado, devido a uma lei inútil, aumentar esse preço dele, e aí ele coloca o preço no dobro e coloca como se as pessoas estivessem pagando a metade, sendo que aquilo ali é o preço justo. E aí, infelizmente, algumas pessoas que às vezes não tiveram acesso a uma carteirinha de estudante, não tiveram acesso a pagar uma meia entrada, acaba pagando o dobro do dobro para favorecer alguns. Então, cara, não existe a meia entrada. O porquê que, por exemplo, um estudante de uma faculdade de medicina que paga 10 mil reais de faculdade, ele tem que pagar meio passe para poder ir para a faculdade, e aí, por exemplo, eu tenho que pagar o integral porque eu tenho que pagar para ele, na verdade, a parte que ele não pagou, entendeu? Então, não faz muito sentido. Uma coisa é a gente criar diferenças de valores em cima do faturamento das pessoas, em cima da classe social. Outra coisa é a gente generalizar e colocar estudante paga meia. Cara, tem estudante que tem condição de pagar 6, 7 vezes aquilo. E aí esse cara acaba sendo beneficiado por uma lei que acaba prejudicando um assalariado que às vezes quer levar o filho no cinema, mas o filho não estuda mais, mas esse cara vai ter que pagar o dobro do que o estudante pagou e esse cara não pode ter acesso ao mesmo cinema. Entende? Então, assim, são leis que não fazem muito sentido, cara, e que a gente precisa rever isso. Né? Ô, Léo, primeiro, antes que eu me esqueça aqui, o Natan pediu para mandar um abraço para o Lucas Teixeira, lá de Astolfo Dutra. Tem liberal lá em Astolfo Dutra. Um abraço. Bacana, show de bola, cara. Ô, Léo, isso que você está falando é muito sério, porque boa parte destas leis elas foram feitas por pessoas que escolheram determinados grupos para poder beneficiar e ganhar voto e ser eleito e ter sua carreira política em cima disso, esquecendo daquela parte da sociedade que não é representada por ninguém, que não tem força política, que é o cidadão comum. Tá?
Aqui em Juiz de Fora vai mais além. Aqui em Juiz de Fora nós temos aproximadamente 27% das cidades são idosos. Olha onde eu estou me enfiando. Olha que doideira que eu estou fazendo. Você está doido, você vai perder voto. Gente, primeira coisa de um político liberal, na hora eu até falava que seria qualquer político, né? É ser transparente e falar a verdade. Tá? Aqui nós temos a área azul. A área azul uma ideia, não estou julgando os valores, mas o mérito é interessante porque você tem a faixa pública e para que a pessoa não pare o carro lá, não utilize como estacionamento privado ou até mesmo para vender carro no centro da cidade, Estava acontecendo muito você, aqui. você cria a área azul, né, uma empresa presta o serviço de controlar essa rotatividade e é justo que essa empresa receba por isso. Ok, até aí tudo bem. Só que os nossos gênios da política e que fazem as leis, eles falaram o seguinte: olha, poxa, a gente tem que ter política pública para a melhor idade, para os idosos. Então, poxa vida, a área azul não é baratinha, é 2,30 a hora. Poxa, então vamos dar, criar uma vaga para os idosos, até aí concordo, porque eles têm dificuldade de locomoção, só que não satisfeitos com isso, vamos isentar os idosos para que eles não paguem área azul. Então, aqui em Juiz de Fora, e por tempo indeterminado. Então, os idosos acima de 60 anos que estão em perfeitas condições de trabalho, se eu penso assim, se a pessoa tem o dinheiro para manter um carro, ela tem que ter o dinheiro para pagar o estacionamento. Então, são medidas populistas que visam. Senão alguém vai ter que pagar por eles, né, cara? Isso é fundamental. Bom para quem ainda está se familiarizando com os conceitos liberais, né? Entendam, toda vez que você dá o benefício para alguém, você está tirando de alguém. Isso é fato, é uma lei como se 1 mais 1 fosse 2, é uma lei da economia básica. Ô, Igor, aqui foi um pouquinho pior do que os idosos. Aqui, alguns vereadores da Câmara Municipal tentaram conseguir a isenção do rotativo, da área azul. Porque eles alegam que quando eles param para os idosos? Na rua, como é que é? Para os idosos? Não, para eles. Oh, que beleza! Alguns vereadores tentaram a isenção da área azul para eles. Eles alegam que quando eles estão param o carro no centro da cidade, é para resolver alguma coisa para a população. Cara, Entendi. Olha só, não faz sentido. Entendi. Se eu paro meu carro para resolver alguma coisa para minha família, para minha esposa, para meus pais, eu pago. Por que eles que ganham um salário, cara, que é 10 mil reais, não podem pagar essa área azul? Então, assim, é o que você falou. A partir do momento que você isenta alguém, você está sobrecarregando esse outro alguém. A gente ia continuar pagando a conta para esses vereadores que tentaram essa isenção. Graças a Deus isso não passou e não foi para frente. Assim como N outras coisas que aconteceram aqui, cara, que cabe mais uma live. Exemplo, o Livre começou, Livre, Uber, a gente tem aqui o Alô Motorista, a gente tem o Let's Go, que é um aplicativo próprio da cidade de Muriaé. Inclusive, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o dono dele. Cara, sensacional a ideia do cara. Enfim, a galera investindo, né, em mobilidade urbana. O que uma vereadora na cidade tentou fazer? Taxar esse grupo para que não atrapalhem os táxis. Porque estava todo mundo começando a usar a mobilidade urbana de aplicativos e pouca gente utilizando do serviço dos táxis. Como se o que tivesse atrapalhado, na verdade, fosse a vinda dos aplicativos. Cara, é o livre comércio. Você vai optar em ser atendido, em usar um serviço de quem melhor te atende, de quem tem o melhor preço. É muito simples. Os táxis têm que entrar na briga e reduzem o preço se estão fora, melhora a qualidade do serviço. Ninguém vai, como é que se diz, ameaçar ninguém, né? Se a gente tem um livre comércio, todo mundo tem direito de expor, de vender o seu produto. E o que vai fazer você gerar o interesse do consumidor e comprar o seu
é a forma que você vai oferecer, o valor que você vai vender. Enfim, isso é o livre comércio. É um exemplo de, por exemplo, um copo de água, ele ter vários valores. Para mim, que estou aqui agora, que você está bebendo um copo de água aí, foi muito fácil. Então, isso tem um valor pequeno para você. Agora, se você está num deserto, por exemplo, que você precisa de uma água, cara, o valor dessa água para você é o outro. Então, você tem que ter o direito de negociar como consumidor e quem está te vendendo o produto vai ter que ter também o direito de negociar o valor que ele quer. O que vai regular isso aí não é o Estado. O que vai regular isso aí é a oferta e procura, é a demanda. Então, É assim, concorrência, isso aí. é a concorrência. Então, assim, são fatos aqui que acontecem aqui na cidade, Igor. Exemplo, começar o ano político, a gente começa a ver vereadores indo pedir abaixo-assinado, para poder diminuir o número de vereadores na Câmara Municipal. A população acha isso lindo, porque, nossa, vai diminuir o número de vereadores, consequentemente, a gente vai pagar menos ao vereador. Só que eles não falam que 6% do faturamento do município, todos os meses, é destinado para o legislativo. O executivo ele é obrigado a destinar 6% do faturamento para o legislativo. Isso indiferente do número de vereadores que tiver lá. Então a despesa não vai mudar. O que essa galera tem que bater na tecla, mas aí começa a mexer numa caixa de marimbondo, é tentar diminuir esse percentual. Inclusive, eu estou estudando sobre isso para ver o quanto a gente vai conseguir baixar esse percentual. Porque hoje o município manda 6% o executivo manda 6% para o legislativo. Cara, é muita grana. A gente está falando no de um limite, faturamento. A gente está falando de um faturamento de um município que é muito alto. Será que se a gente passar somente 4% para o legislativo, não cobre toda a despesa do legislativo e sobra 2%? E aí a gente pode ir mais além. A gente pode exigir que o executivo gaste esses 2%, sendo 1% na educação e 1% na saúde, por exemplo. E aí a gente limita o município de não gastar isso com outras coisas. Então, quer dizer, vai muito mais além do que diminuir o número de vereadores, entendeu? Isso a população tem que entender. Essas letrinhas miúdas, eles não contam, entendeu? Igual aqui, o que aconteceu aqui na cidade? Esse ano, coincidentemente, um ano político, abriram mão da verba de gabinete. Cara, na hora que eu vi isso, bati palma. Cara, tá excelente. Qual que é a pegadinha? Qual que é a pegadinha? Não, tá excelente. Abrir mão da verba de gabinete. Ótimo. Excelente. Porém, todo vereador que precisar comprar as coisas pode comprar através de licitação e quem vai fazer essa licitação é o presidente da Câmara. Cara, em outras palavras, a gente trocou 6 por meia dúzia. Porque as coisas vão continuar a serem compradas. Né? E pior, sem transparência. Você não Exatamente. consegue acompanhar o que foi comprado e o que foi para quem. Aconteceu então, aqui em Juiz de Fora exatamente, também. vai ser uma compra para a Câmara Municipal. Então, cara, beleza, quer abrir mão da verba de gabinete? Vamos abrir. Ótimo isso. Mas, cara, o salário do vereador é 10 mil reais aqui na cidade, cara. Com esse valor, você pode comprar o seu ofício, o seu A4, o seu toner de impressora. Não precisa de verba para isso. A gente pode abrir mão dessa despesa na sua Vocês empresa. usam papel ainda aí? Ainda usam. Não, e te digo mais. Se você pegar para ver aqui o portal da transparência, você vai ver que tem vereadores aqui na cidade que gastam, cara, uma baba de grana com xerox, cara. Com xerox. A gente está em pleno século XXI e ainda gasto um valor alto com xerox. Então, quer dizer, é para botar a galera para pensar, entendeu? O que está fazendo sentido ou não. Então, assim, você quer abrir mão de verba de gabinete? Cara, abre. Na minha empresa, na nossa empresa privada, a gente tem que gastar com cartucho, com ofício, com isso e com aquilo, do dinheiro do faturamento da empresa, cara. Por que eu não posso gastar isso do meu salário? Por que a gasolina que vai para o meu carro, mesmo que seja para eu rodar aqui em Muriaé, fazendo serviço, igual eles falam, né?
fazendo essa representatividade da população, por que eu não posso colocar a gasolina do meu próprio salário? Sendo que o empresário geral, quando ele tem que ir ao banco fazer algo para a empresa dele, quando ele tem... Cara, ele põe a gasolina, ele não tem auxílio, ele não tem verba nenhuma para ajudar nesse auxílio para ele. Então, entende? As pessoas têm que entender que quando elas estão vereador, quando elas estão tendo algum cargo público, elas são nossos funcionários, cara. Então, assim, a gente não tem que continuar pagando por isso. Eles que têm que representar a gente, cara. A gente já paga um salário para que isso seja feito. Isso. Então, isso tudo tem que deixar muito claro para a população. Eu acho muito engraçado, assim, aquele vereador de primeiro mandato. Para ele chegar lá, ele usou o carro dele para representar a população. Ele usou a gasolina dele para representar a população. Depois que ele entra, ele não pode usar mais. Tem que ser o carro alugado, tem que ser gasolina. Mas peraí, você já não representava a população? Não é por isso que você foi eleito? Então, você não precisa disso. Já que você não usava, já é o que você fazia mesmo. Ou então isso é encarado como forma de investimento, né? Onde eu vou gastar um dinheirinho aqui agora, indo no bairro, e conversando com o pessoal, e aí depois eu tenho isso de volta. Eu acho que um ponto fundamental que a gente tem que abordar aqui, dentro do que a gente anotou para falar, é a questão que o político liberal, ele está entrando para poder tirar o poder dos políticos. Isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma ideia de... Porque, assim, teve um semestre de 2018 que foram aprovados 177 leis aqui em Juiz de Fora. 90% era nome de rua, título honorífico, menção honrosa, benemérito, futilidades que não vão mudar de fato a vida do cidadão. E eu falei assim, gente, nome de rua, peraí, de quem que é o interesse de mudar o nome da rua? No meu ponto de vista, é dos moradores do bairro, né? Então, eu entendo que uma alteração na nossa lei orgânica poderia transferir essa prerrogativa para as associações de bairros, onde os próprios moradores, eu quero homenagear o fulano de tal, né, fulano de tal. Não interessa, a própria associação vai se juntar e vai ter a reunião. Se você discordar, você vai ter que debater. Obviamente tem que estar legalizada a associação de bairros e menos uma coisa para a Câmara se preocupar, sobraria mais tempo, porque cada lei dessa é um processo igual de uma lei da maior importância. Leva tempo para votar, para tudo isso. Exatamente. Sendo que os vereadores podiam estar cuidando de outras coisas, né, cara? Exatamente, né? Planejando, discutindo, pensando, se capacitando para tomar as corretas. Aí eu fui falar isso com o vereador. Igor, só um pouquinho, cara. Oi? A gente tem 45 segundos. Eita! Então, resumindo, eu fui falar com o vereador falou, não, mas eu não posso abrir mão dessa prerrogativa, porque é muito importante que seja eu o porta-voz da sociedade. Ou, enfim, temos muito trabalho pela frente. Léo, parabéns, obrigado pelo convite e sucesso aí, pode contar comigo no que for. Cara, te agradeço demais, Igor. A gente vai marcar outras vezes, a gente tem muito o que conversar ainda. E eu queria agradecer também a todo mundo que participou aí com a gente, porque a gente não consegue fazer live sozinho, né, cara? A gente precisa deles e a participação deles é fundamental para a gente. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado a todo mundo e uma boa noite para todos. Valeu, um abraço.